Fala galera, beleza? Eu sou o Paulo Roberto, sejam bem-vindos ao Aprenda AWS. Então é isso, chegou a hora de arrumar a casa, né? Quer entender melhor quanto um recurso está custando? Das duas, uma, né? Se o recurso já está rodando, beleza, você pode usar o Cost Explorer e lá visualizar como que está o uso, né, e tudo mais. Tem umas métricas, eu já vou mostrar para vocês daqui a pouco, né? Mas o principal é o AWS Calculator. A AWS oferece para a gente aqui um site, né? Inclusive agora ele foi até embutido na console, mas por muito tempo só existia essa opção de site. Você consegue vir aqui criar uma estimativa. Você pode escolher o serviço. Por exemplo, eu quero saber quanto custa o básico aqui de um EC2. Beleza. Selecionei aqui o EC2, qual a região. Todas as características. Eu vou usar de uma forma constante, enfim, qual é o número, por aí vai. Você escolhe o tipo aqui e aí ela vai te dizer exatamente quanto custa, né? Vamos usar um cenário simples. Eu tenho, nesse exemplo que eu comentei, né? Tem uma instância M5. Vamos botar uma M5A. Tem uma instância aqui M5A large. E aí, inclusive fica a dica, tá? A AWS tem alguns tipos de instâncias. Cada letrinha significa uma coisa, mas para simplificar aqui e cumprir no objetivo do vídeo, instâncias Intel, por exemplo. M5 Large é uma instância Intel. Por quê? Depois do número, não tem nenhuma letra específica ali que represente uma outra classe de processadores, né? Atualmente nós temos ali o A, que seria o da AMD, então M5A, né, conforme eu estou mostrando aqui, né, na tela. Se fosse processador ARM, né, como os Gravitons da AWS, que eles foram feitos, né, para serem mais eficientes. Depois do número, né, M5 seria um G. Então temos M5 sem nada, que é Intel, M5A, que é AMD, e M5G, que seriam processadores ARM feitos pela AWS ali, os chamados Graviton. Do mais caro para o mais barato, né? Normalmente é assim, a Intel é o mais caro, a AMD 10% mais barato aproximadamente, e o Graviton um pouco mais barato ainda do que o AMD. Só que qual é o lance, né? Quando você usa processadores do tipo G ali, né? Que sejam ARM, você tem que buildar a sua aplicação, se for o caso, né? Ou se ela for interpretada, usar, né, as versões dos seus softwares ali compatíveis com ARM, beleza? Mas esse aqui foi só um parêntese, né? Vamos voltar aqui para a precificação. Então, beleza. Voltando aqui para a precificação, por exemplo, estou usando esse cenário aqui, eu escolhi o M5, vamos dizer que eu quero 3 máquinas, né? Pode observar que aqui no canto esquerdo ele já mostra quanto que está custando, né? E aí a gente pode descer aqui, ele já traz as informações. Eu estou fazendo aqui a conta. É uma instância, 3 instâncias EC2 on demand, sem pagamento adiantado e com uma reserva de 3 anos. Ela tá custando 94. Agora vamos dizer que eu queira fazer uma reserva de um ano. Já subiu para 137. Então, assim, note que existe uma diferença, né, substancial aqui. Então, vamos sair do Compute Savings Plan e vamos para o EC2 Instance Savings Plan, por exemplo, de um ano. Tá vendo? Fica um pouco mais barato ali do que o cenário do Compute, né? O cenário do Compute ele é 137, um ano sem pagamento antecipado, e um Instance 118. Então, via de regra, o EC2 Instance Savings Plan, ele sempre vai ser mais barato. Se a sua característica ali de ambiente envolver muito Lambda, muito Fargate, outros recursos além do EC2, aí sim o Compute pode fazer mais sentido, porque justamente ele cobre mais recursos. Agora, se você não usa muito, né, usa mais EC2 mesmo, não usa Lambda, usa muito pouco, muito provavelmente o EC2 Instance vai fazer mais sentido. E aí, na hora de fazer ali a análise, você consegue olhar pela própria AWS e fazer, né, uma simulação baseado na recomendação que o serviço te oferece ali, qual seria a melhor opção. E aí, só para a gente finalizar esse exemplo, né, tem aqui o S2 On Demand, então note, um ano sem pagamento adiantado, 118. Então, agora eu vou para o sob demanda, que é nenhum tipo de compromisso, na verdade, né? Porque pagamento antecipado a gente não está fazendo aqui. Mas sem nenhum tipo de compromisso, olha a diferença, de 118 para 188. Isso comparando ali um Instance Savings Plan de um ano sem pagamento antecipado. Então, percebe os detalhes? Não é tão difícil assim você fazer essa análise e conseguir economizar uma boa grana entendendo as características ali. E aí reserva, qual que é melhor? Faço um ano, faço 3 anos?
É como eu falei no início, se você entende a característica ali do seu ambiente, como ele reage, né, ao longo do tempo ali baseado no tráfego, pico, consumo, etc., você consegue entender se faz sentido reservar para um ano e reservar para 3 anos. Você não é obrigado a criar uma única reserva, você pode criar mais de uma, inclusive. De repente, se o seu valor hora para reserva seria, por exemplo, $60, você pode reservar, sei lá, $30 para 3 anos e deixar mais 30 ali para um ano, e aí fica um pouco mais versátil, né? Se de repente você modificar ali um pouco da sua reserva, você tem uma margem de manobra um pouco maior. E aí, qual que é o lance da reserva? Você está firmando um compromisso, ou seja, se eu disse para a AWS que eu estou me comprometendo por um ano com aquele tipo de instância e eu vou pagar um valor hora, sei lá, de $30, por exemplo, num cenário hipotético, se eu usar ou não usar, eu vou pagar do mesmo jeito porque eu fiz o compromisso, certo? Então, se esse valor de $30 ele cobriria, sei lá, 3 instâncias, né, um exemplo, claro que esses números estão totalmente fora da realidade, só estou usando para ilustrar o exemplo que eu estou passando, beleza? Então, esse aqui é só um cenário hipotético que não reflete a realidade. Basicamente é isso. Se você reservar lá e aquele valor hora recomendado vai cobrir as suas instâncias, quando você já tem o workload rodando, vou mostrar para vocês também um outro serviço, ele já dá direto ao ponto. Ele analisa, ó, você consome tanto de máquina, eu recomendo que você faça uma reserva de um valor hora de X aqui para cobrir 100% das suas máquinas. O intuito da recomendação é sempre esse, ter a cobertura máxima. E aí, baseado na recomendação, você pode decidir. Faz sentido fazer a recomendação total? Faz sentido só uma parte? Enfim, você tem algumas maneiras de fazer isso, né? No caso da minha conta, eu não tenho workloads EC2 rodando, então fica difícil mostrar para vocês. Eu posso até tentar deixar umas coisas rodando para um outro vídeo mostrar de uma forma mais específica, né? Mas vamos seguir aqui com as recomendações. E aí, qual é o próximo serviço que eu quero mostrar para vocês aqui, né? É o Billing and Cost Management, né? Faturamento e gerenciamento de custo. É aqui nesse painel de gerenciamento de custos que você vai tratar da sua fatura, né? Saber quanto você está gastando, em que, fazer, enfim, análises para saber por que um serviço ficou mais caro, enfim, por aí vai, né? Basicamente aqui nesse painel. Esse é o painel mais importante da AWS para você fazer seu gerenciamento de custo e não temos grandes custos aqui para usar essa ferramenta, né? Muitos recursos aqui são grátis, inclusive. Primeira coisa, criar um alerta de fatura. Se você usa recurso gratuito, né, só no free tier, ou se você já trabalha com a sua conta ali, já tem um gastozinho, não importa quanto seja, sua primeira atividade na AWS é criar um alerta de faturamento. Entendeu? Repete comigo. Criar um alerta de faturamento. Por que isso é importante? Porque isso aqui vai prevenir você de gastar mais do que o necessário ali, mais do que o esperado, né? Muitas vezes, para pessoas que são iniciantes na AWS ou até gente que já trabalha há mais tempo, já aconteceu comigo, provavelmente aconteceu com você, provavelmente aconteceu com alguém que você conhece. Subiu um recurso na cloud, esqueceu que aquele recurso estava ligado e a fatura chegou como um presentinho, não é mesmo? Então, a maneira de evitar isso é criando alertas de custo, alertas de faturamento e por aí vai. Então, aqui no Cost Explorer, a gente descendo um pouco mais, tem um campo aqui em Budgets e Planning, né? No meu caso está em inglês aqui. Você pode vir em Budgets e aqui você cria um alerta para sua fatura. Eu tenho um alerta criado que eu tenho um orçamento aqui, né, um budget de $500. Eu quero que, se ele chegar nesse valor aqui, eu quero que ele me gere um alerta, né? Eu tenho alguns créditos na minha conta, então eu uso isso como uma referência para não ser pego de surpresa. Então, dentro desse cenário, eu consigo avaliar, né? Claro que eu criei só um alerta simples aqui para demonstrar para vocês, mas a ideia é que você tenha mais de um, né? Se a sua meta, por exemplo, aqui é 500, tudo bem, você pode ter um alerta para quando chegar em 500, mas é interessante que você tenha alertas intermediários para conseguir antecipar, né, mais rápido, caso algo esteja fora do esperado. Então, eu posso mostrar aqui só um exemplo, né? Eu não vou criar, mas só mostrando, ó, você tem alguns tipos, né? Você tem alertas para reserva, para savings plan, para custo mensal, enfim,
para um valor ali, se passar desse determinado valor ele alertar. Você consegue customizar, tem um pouco mais aqui de informações, né, para você filtrar que tipo de coisa você quer criar. Então é bem versátil aqui o que você consegue colocar para os alertas. E aí qual é o lance? O importante aqui é você criar pelo menos os 2 alertas, um para o seu limite total quando for ultrapassado e um quando ele tiver em, sei lá, mais ou menos uns 80%, para você já ficar de olho na sua fatura, né? E conseguir antecipar caso alguma coisa fuja do esperado. Um outro ponto aqui importante é você habilitar o Cost Explorer. No meu caso, ele já está habilitado, porque eu já tenho essa conta há algum tempo, né? Então, várias informações já aparecem aqui. Você consegue filtrar por dia, por mês, por serviço. Tem uma infinidade aqui de métricas para você conseguir utilizar para acompanhar o seu faturamento, né? E aí o meu está aparecendo zerado por causa dos créditos, né? Para eu conseguir olhar o valor da minha fatura, eu tenho que ignorar aqui, criar uma exclusão para crédito, e aí eu consigo saber, né, quanto minha fatura custou, né? Enfim, dentro desse período que ele está mostrando aqui, né? Vou colocar os últimos 3 meses. Aí ele mostra por mês quanto cada mês custou e por aí vai, quais foram os serviços. Então é bem detalhado, né? Você consegue filtrar. O Group By vai te ajudar bastante aqui. Então você consegue filtrar até por recurso, só que num range de data menor. Se você quiser filtrar por recurso, você tem que filtrar, né, só por 14 dias ali. No meu caso, eu tô com umas permissões aqui que não vou me permitir olhar, mas de qualquer forma você pode fazer isso na sua conta. Pode filtrar por região, por conta, qual conta que gastou mais, enfim, por aí vai, né? Conta, serviço, dia. Então é bem versátil. O Cost Explorer é seu amigo, então utilize ele, né? É gratuito essa visualização aqui. Você tem que habilitar da primeira vez que for usar. Ele demora algumas horas ali, acho que 1 ou 2 dias mais ou menos, para começar a coletar e te mostrar as informações. Então, criou a conta, primeira coisa, já cria o seu alerta de budget ali, já habilita o Cost Explorer, que vão ser ali seus parceiros para evitar gastos desnecessários. E aí, beleza, habilitei meu Cost Explorer, já criei meus primeiros alertas de budget. Um ponto importante, aqui embaixo tem uma tela de preferências de billing. Você consegue usar o CloudWatch também para criar alertas de faturamento e ele te dá um pouco mais de controle ali sobre o que você quer criar de alerta. Você pode criar um alerta específico para um serviço em particular, né? Por exemplo, estão usando, sei lá, o RDS. Eu quero criar um alerta específico para o RDS. Então você também consegue fazer isso. Então mescle ali o AWS Budgets, né, com o CloudWatch, você consegue criar vários alertas de custo. E aí, voltando, você tem essa aba aqui de preferências de alerta, né? É muito importante você habilitar aqui os alertas de free tier e o CloudWatch Billing Alerts, que foi isso que eu comentei, né? Como você consegue criar alertas de faturamento pelo CloudWatch, você precisa habilitar isso para poder funcionar, né? E aí, quando você habilitar aqui o free tier também, se você estiver com a conta nova, você tem dentro de um ano vários serviços que são gratuitos, né? Dentro de algumas regrinhas ali simples. E aí, se você estiver passando, você consegue acompanhar também, né? Do lado esquerdo, além de ser notificado por e-mail, do lado esquerdo tem uma aba de free tier e ele mostra exatamente quais serviços você está usando que tem free tier, se você já passou, quantos serviços que passou ou não. No meu caso, na minha conta, tenho 13 serviços aqui que eu já usei, né, que possuem free tier. Ele mostra aqui mais ou menos quanto eu estou gastando de cada um, enfim. Tem aqui o percentual, né, o que ele espera que eu utilize, por aí vai. Então, isso aqui é uma coisa bem legal, te dá uma visão muito boa também sobre o uso dos recursos gratuitos, pensando aqui que a sua conta é nova, né? E aí é uma maneira também de você acompanhar. Tem várias outras coisas aqui, cara. Esse painel de gerenciamento de custo, ele é um mundo à parte, né? O Savings Plan, reserva, muito dessas coisas você acompanha. Mas um outro serviço muito chave que eu queria mostrar para vocês, então vamos dizer aqui, né? Número 1, criar alerta de budgets, ou do CloudWatch, ou os dois, né? Para seus serviços, para sua fatura e por aí vai. Número 2, habilitar o Cost Explorer. E número 3, habilitar o Cost Optimization Hub. Esse é um outro serviço da AWS, o Cost Optimization Hub. Ele é gratuito também, então você não precisa pagar nada para ter as recomendações.
E, cara, isso é uma ótima maneira de você dispensar a sua ferramenta de mercado aí, que você gasta uma grana para ele fazer a mesma coisa que a AWS te entrega de graça. Então, se a ferramenta não teve nenhum cuidado ali para criar um alerta diferenciado, painéis, dashboards, para facilitar a sua vida, e tudo que ela faz é copiar e colar uma coisa que a AWS já te entrega, não faz sentido você utilizar, né? Então, é importante reavaliar se realmente está fazendo sentido você ter esse tipo de ferramenta. Mas voltamos aqui. O Cost Optimization Hub ele é gratuito, também precisa ser habilitado, né? Então, na primeira vez que você abrir o painel dele, ele vai pedir para habilitar. E aí, depois de algum tempinho aqui, ele vai trazer já algumas recomendações. No meu caso, é, eu uso poucos serviços aqui dentro dessa minha estrutura de contas da AWS, então eu não tenho nenhuma recomendação, né? Coisas que ele traz, por exemplo, recomendações de instância, tipo, você usa uma instância grande, usa uma pequena que faz mais sentido, atualize o seu disco, você usa GP2, migre para o GP3, você vai ter otimização, faça reserva, faça savings plan, todas essas coisas, né, todas essas particularidades, elas podem ser acompanhadas aqui nesse dashboard do Cost Optimization Hub. Então é uma maneira muito simples de você pegar aqui a recomendação. Se você criou os alertas, usa o Cost Optimization Hub e vez ou outra ali dá uma avaliada no Cost Explorer, isso já é o suficiente para você fazer, cara, 80% da sua otimização de custos ali na AWS para tentar manter as coisas sob controle, né? E a sua fatura em dia.